Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Muito bom estar na presença de Deus. No nosso coração sempre tem que ter o sentimento de gratidão por Deus. Conversava esses dias com a minha esposa e compartilhando com ela as coisas que a gente vai vivendo no dia a dia e concluí que, assim como está escrito na Bíblia, que até aqui Deus tem me ajudado, até aqui Deus tem nos ajudado, tem estado conosco, com nossa família, nas coisas que fazemos no nosso dia a dia. Nem sempre as coisas dão certo ou da forma que desejamos, mas se for analisar, no fim, tudo dá certo. Então sempre agradecemos a Deus, e o sentimento é e tem que ser de gratidão a Deus. Eu quero meditar no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 6 e no versículo 7. Aí a partir desse texto a gente vai comentar algumas coisas, falar algumas coisas, e vamos chegando a um entendimento aí do que Deus quer falar conosco. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus. Vou repetir o versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é um som que ecoa no mundo espiritual 24 horas por dia, desde que o homem pecou contra Deus no jardim do Éden. Desde que a desobediência entrou na humanidade através de Adão e Eva, Deus, no mundo espiritual, fala a toda a humanidade: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É um som que está na frequência espiritual 24 horas. É como se fosse um rádio ligado naquela determinada frequência, e naquela rádio a única coisa que se fale seja esse texto: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Um dia eu e você ouvimos este som. Alguns em momentos de dificuldade, passando por situações adversas, ouviu este som e se rendeu aos pés do Senhor. Outros tiveram o privilégio, e eu digo que é um privilégio, de nascer em uma família que já vem há algumas gerações buscando a Deus, preservando os princípios de Deus na convivência familiar. Então a pessoa nasce naquele lar que já conhece o Evangelho, que já conhece os princípios do Senhor. Então desde criança aquela pessoa vai ouvindo a respeito de Jesus, da vontade de Deus, e em um determinado momento da infância, da adolescência, da fase adulta, há um despertar da pessoa verdadeiramente ter um encontro com Deus, porque antes ela era só uma ouvinte, agora ela vive e vê a glória do Senhor. Aleluia. Então em algum momento da nossa vida, cada um sabe em que momento foi, às vezes um mais estranho do que o outro, porque o dia que eu decidi conhecer o Evangelho, ou até mesmo frequentar a igreja, para mim foi um dia louco, mas muito louco, porque eu estava numa residência, estava tendo um encontro de oração, de meditação da palavra, e uma pessoa no momento da oração
ela estava passando por uma dificuldade e havia a existência de um espírito imundo nessa pessoa, e no momento da oração se manifestou aquele espírito imundo, e foi um auê danado, irmãos. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aí o pastor já aproveitou a oportunidade, grudou na minha orelha e falou. Falei, não, agora tem que ir. E teve vários outros fatores após isso, né? Mas para mim foi um dia muito louco. Tive que pular da janela do meu quarto porque o demônio foi atrás de mim. Mas foi uma experiência assim bem diferente. Dentro de casa. E de lá para cá, 2001, se não me engano, estou tentando, caminhando junto com vocês. Então sabe lá como foi. Mas em algum momento nós conseguimos ouvir este som e aqui estamos. E em algum momento também a sua família vai ouvir este som. Seu vizinho, as pessoas que você convive. Existem imensas possibilidades e formas que Deus pode fazer, criar circunstâncias para que pessoas ao qual você ore, ouça este som. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje, para os que já conhecem o Evangelho, este texto pode servir como uma advertência, no sentido de que uma vez cristão não quer dizer para sempre cristão, no sentido de que uma vez salvo não quer dizer para sempre salvo. Falar que aceitou Jesus não é a mesma coisa que você ir no clube aquático, comprar um título e falar, sou sócio vitalício, independente do que aconteça. A busca é constante, é diária. Pode acontecer e vai acontecer com muita gente, e Deus livre que não seja com nenhum aqui, ou que nós temos uma proximidade, mas vai acontecer de pessoas que estavam 20, 30, 40 anos praticando o Evangelho, conhecendo a palavra, e vai acontecer nos últimos dias dessas mesmas pessoas, por algum motivo, se escandalizarem na fé, e de uma hora para outra virar a chavinha lá, e passarem a ter repúdio à palavra de Deus. Como também vai acontecer que aquela pessoa que nunca queria saber do Evangelho, que se dizia ateu, de pé junto, que no último momento vai reconhecer o Evangelho como vida eterna, como meio de salvação, e vai ser salvo. Um exemplo do ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus. Então, para os que já conhecem o Evangelho, esse texto serve como um alerta, dizendo que uma vez que recebeu a Jesus e se tem a salvação pela fé, não quer dizer que acabou ali, quer dizer que a busca é diária, é intensa, exige de nós perseverança, exige de nós uma disposição imensa em alguns momentos da caminhada cristã. Para os que ainda não conhecem o Evangelho, esse texto, esse som que ecoa no mundo espiritual, serve como um convite e um alerta também, de que em algum momento, o tempo que hoje conhecemos como o tempo da graça, não vai existir mais. Porque é comum ouvir, eu já falei isso, você provavelmente já falou isso também, é comum ouvir de pessoas que ainda não têm um relacionamento com Jesus ou não têm um entendimento do Evangelho. É comum ouvir assim, amanhã eu vou, um dia me converto, hoje não, ainda tem muita coisa para vir nesse mundo. E sempre usa as palavras postergando o momento de se relacionar com Deus. Então esse texto também, esse som espiritual, esse texto fala para essas pessoas assim, o tempo que você tem para se converter ao Evangelho é o tempo que se chama hoje, porque o ontem já passou, não tem mais o que fazer, o amanhã não chegou, e para muitos pode ser
que não chegue o dia de amanhã. O tempo que se tem para se buscar a Deus, para se voltar a Deus, é o tempo que se chama hoje. Então que hoje busquemos ao Senhor enquanto se pode achar, e invoquemos o seu nome, e nos convertemos a Ele, nos arrependendo do pecado, da iniquidade, porque falhos somos. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Eu acredito que por dois motivos pode ser que esse tempo acabe para nós. Tempo de buscar, a oportunidade de buscar a Deus. Primeiro, porque a Bíblia ela está recheada de textos que diz que a nossa vida nesta terra é passageira. De que a nossa vida é como se fosse o orvalho, que de manhã está lá sobre a relva, né? Está sobre a grama, aí vem o sol do meio-dia, evapora aquele orvalho e já não existe mais. A nossa vida, aos olhos de Deus, é como se fosse um orvalho, é passageira. Você que já passou aí do cinquentinha, né, do sessentinha, você fala assim, nossa, parece que foi ontem, né? Você conta umas histórias lá na reunião de família, aí você conta aquela história, aquele episódio, aquele acontecimento da sua vida está tão vivo dentro de você. Aconteceu quando você tinha 15, 20 anos, você tem 50, 60, mas você conta como se tivesse acontecido ontem. É igual em maio desse ano, eu vou fazer 13 anos de casado. 2004 eu casei, 13 anos de casado. Casei muito cedo, irmãos, com 18 anos. Mas eu falo para minha esposa, eu olho para ela e falo, parece que foi ontem. Ganhei uns pesos, quem já viu minhas fotos no Facebook sabe. Ganhei uns quilão. Quando eu casei, acho que eu tinha uns 60 quilos. Hoje eu estou quase 90. Mas parece que foi ontem. Eu olho para minha filha, hoje com 9 anos. Parece que foi ontem. Porque a nossa vida é assim. É passageira. Passa com piscar de olhos. Então, para muitos, o tempo vai acabar. Se não atender este som que ecoa no mundo espiritual, buscar ao Senhor enquanto está perto, invoque a Ele enquanto se pode achar. Para muitos vai acabar antes, porque a nossa vida é assim. Quem é jovem hoje, tem 15, 16 anos, pensa que é o Superman. Eu já fui assim, e eu era triste quando era jovem, sou jovem, mas eu era triste quando eu tinha meus 14, 15 anos, Deus me livre daquela época. Então, esse texto, para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, soa neste sentido, como um alerta, que o dia que você tem para buscar a Deus, não foi ontem e não é amanhã, é hoje e é agora, porque para você, pode ser que o tempo acabe amanhã, pode ser que o tempo acabe. O segundo motivo que o tempo pode acabar, é de que a igreja, o mundo espiritual, a igreja de Cristo, como o corpo de Cristo, até que toda a Bíblia se cumpra, até que todas as promessas de Deus se cumpram, ela vai passar por um processo. Hoje, nós estamos numa etapa deste processo que nós titulamos e divulgamos e afirmamos que é o tempo da graça. Ou seja, você tem a livre e espontânea liberdade de decidir, de escolher se quer ou não quer, se vai ou não vai. Você escolhe. É fácil, entre aspas. É mais fácil o acesso ao conteúdo da palavra, do Evangelho. Só que vai chegar um tempo, irmãos, que não vai ter mais essa facilidade. Mas quando Jesus arrebatar a igreja, vai acontecer, e pode acontecer a qualquer momento, porque não se sabe nem o dia, nem a hora, nem o Filho sabe, só o Pai Celestial que sabe o dia e a hora que isso vai acontecer. Depois que isso acontecer, para quem ficar, meus pêsames, porque vai ser difícil, porque você vai pagar com o seu próprio sangue para herdar a vida eterna, porque o reino do anticristo vai ser instalado. Por enquanto, o espírito do anticristo só manipula a sociedade e o mundo
para que mais para frente ele estabeleça o seu poder na terra. Porque hoje o espírito do anticristo não domina geral. Porque o Espírito Santo habita no meio da igreja, e a igreja, através da palavra de Deus, é a resistência para que o governo dele se estabeleça por completo. Mas quando a resistência, que é o corpo de Cristo, for retirado, ele vai se manifestar em sua plenitude na terra. E ele vai se titular como Deus na terra. Aí, Deus pesa no sacrificado. Vai ser olho por olho e dente por dente. Agora não é graça, é uma maravilha. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque para muitos pode não existir o dia de amanhã. E aquele que resistiu ao Evangelho até as últimas consequências, depois do arrebatamento da igreja, vai ter que pagar com seu próprio sangue para ser salvo. Nessa época, muitos vão desejar a morte, e nem a morte vai querer essas pessoas. Só ler o livro de Apocalipse, está lá escrito. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós temos um sistema religioso, vou falar do Brasil, mas isso é meio que geral. E acaba sendo algo meio que cultural, de quando se fala buscar a Deus, está profundamente ligado a frequentar um templo, uma igreja. Por que eu falo isso? Ouça bem agora, porque você não entendeu errado, hein? Eu conversava com uma pessoa essa semana, perguntou se eu estava congregando. Eu falei, estou congregando ali, é mais ou menos assim que funciona, né? E eu falei, eu vou aos domingos à noite, vou lá com os irmãos, louvo a Deus, bato um papo depois do culto, né? Quando é possível. Eu vou aos domingos, e às vezes eu nem vou no domingo, por causa do meu trabalho. O pessoal tem uma relação um pouco mais comigo, eu tenho 2 empregos, então tem dia que eu estou só bagaço, não consigo levantar da cama, de cansado. Então, tenho que parar um pouco, puxar um freio de mão, senão o coração não aguenta. Então, dá uma sumida. Aí a pessoa falou assim, mas não, irmão, você tem que ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para buscar a Deus. E ficou na minha orelha lá, uma cota. Meu irmão, eu creio também nisso. Mas eu percebo que existe uma sensação, existe um sentimento de quando que por algum motivo a pessoa se ausenta da igreja, longe de Deus ela está. Isso acaba dando a entender de que se por algum motivo a pessoa por um tempo extenso deixa de ir à igreja, ela deixou de servir a Deus. A igreja, templo físico. Então eu fiquei pensando, e eu sempre penso muito nessas coisas. Numa visão panorâmica da Bíblia, eu percebi que o princípio de se buscar a Deus se dá de 2 formas. Primeiro, individualmente, ou seja, você no seu particular com Deus. E segundo, o congregar. Só que esse congregar está relacionado não a um lugar físico e estático, está relacionado a pessoas, porque de Adão e Eva até quando Moisés apareceu no Egito, como se buscava a Deus? Já parou para pensar? Adão e Eva eram no jardim do Éden, provavelmente viviam a natureza. No final da tarde, Deus aparecia, eles conversavam, se relacionavam, e assim foi até o dia que houve a desobediência. Depois disso, do pecado do mundo, como se relacionava? Vamos usar o exemplo de Abraão. Abraão é o que, irmãos? Pai da fé. Como Abraão se relacionava com Deus? Primeiro, ele e Deus. Segundo, ele congregava com a família dele, no lar dele.
com o clã deles, porque Abraão e os patriarcas, eles eram nômades no deserto, ou seja, caminhavam no deserto, ficavam alguns anos acampados ali, quando aqueles recursos não eram suficientes para sobreviver naquele lugar, eles levantavam as suas tendas, armavam, guardavam tudo, pegavam os cavalos, meios de transporte, todos os seus pertences, e ia em busca de um lugar que favorecia a sobrevivência deles no deserto. Então eles eram nômades, ficavam caminhando e caminharam na região de Canaã. Então Abraão, primeiro, se relacionava com Deus pessoalmente, numa questão individual, e com sua família, no seu lar. E quando em episódios de que Deus se manifestou grandiosamente na vida dele, naquele lugar, ele levantava um altar a Deus e adorava a Deus naquele lugar, para que aquele lugar servisse como um memorial do acontecimento da obra de Deus, da glória de Deus que tinha se manifestado na vida dele. Mas não era um lugar fixo. A relação com Deus estava mais se dava através da comunhão pessoal e da comunhão coletiva, do congregar, do relacionamento dele para com a família, para com os servos, para com os estrangeiros que faziam parte do clã dele, que eram nômades do deserto. E assim foi até quando Moisés apareceu para libertar o povo. Assim foi até quando o povo estava do lado de cá do Mar Vermelho, território que pertencia ao Egito. No entanto, que a primeira Páscoa aconteceu aonde? Na casa das pessoas. Quando Moisés ia, pode ler lá, quando Moisés ia até Faraó, a palavra que Moisés dava era: deixe que as famílias vá ao deserto e adore ao Senhor. Então havia o congregar se dava assim, na busca individual e na busca da comunhão, na relação com os outros, que de uma forma comum tinham o mesmo interesse, o mesmo objetivo, que era conhecer a Deus, desfrutar das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, por uma questão de necessidade e por um processo, como eu disse, são várias etapas, por um processo, foi necessário estabelecer um tempo, porque agora, depois que o povo livre do deserto, atravessando o Mar Vermelho, eles não eram só um povo de Deus, eles também estavam se formando como nação, como um estado na terra, uma nação. E como nação, para se estabelecer como nação, eles tiveram que passar por este processo. Então estabeleceu o tabernáculo, e depois do tabernáculo se estabeleceu a igreja de Jerusalém, quando eles invadiram Jerusalém. E Jerusalém se tornou um centro religioso, de se adorar a Deus, de buscar a Deus, os judeus e de muitas religiões hoje. Essa é uma questão que o povo estava se formando como nação. Ou seja, eles tinham que ter uma identidade, para que todos os outros povos, quando olhassem para eles, falassem: nossa, esse povo adora a Deus, conquistaram tudo que eles conquistaram porque eles adoram a Deus. E onde eu vou buscar esse Deus desse povo? Vou em Jerusalém, onde tem o templo. E lá tinha os sacerdotes, as sinagogas espalhadas na cidade, para conduzir os estrangeiros à fé judaica. Então, foi um processo necessário e aconteceu. Só que no Antigo Testamento e no livro de Isaías, você pode ler, acontece muito de que Deus estava abominando muitos sacrifícios do povo, porque o povo vinha ao templo adorar a Deus com sacrifícios, mas o coração estava distante de Deus. Então, ainda que muitos estavam dentro do templo, mas espiritualmente estavam do lado de fora, porque a comunhão com Deus se dá assim: primeiro individualmente, segundo na comunhão. O congregar é isso, na comunhão. E isso foi até os tempos de Jesus. Depois que Jesus veio, nasceu, viveu, pregou, morreu na cruz, ressuscitou e foi elevado aos céus, ficou muito parecido
como eram os tempos de Abraão. Por quê? Porque o governo que estava naquela época tinha uma rixa e perseguia os cristãos. No entanto, o antigo chamado Saulo, conhecido como apóstolo Paulo, entrava na casa dos cristãos, arrastava nas ruas e matava eles. Saulo, posteriormente conhecido como apóstolo Paulo, era um assassino de cristãos. Então, por causa disso, por causa dessa necessidade, a busca a Deus, o congregar em nome de Deus, o congregar em nome de Jesus se dava nas casas. No entanto, que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, quando houve o batismo com o Espírito Santo, as pessoas estavam nas suas casas, buscando a Deus. Era um culto. O pessoal saiu na rua, um entendia a língua do outro. Que as línguas que se manifestou no Pentecostes não é as línguas estranhas que nós costumamos falar. Era um entendimento. Tinha gente de todas as nações congregadas naquela época, na festa de Pentecostes. Gente que falava diversos idiomas, e cada um ouvia o outro falar como se estivesse no seu próprio idioma. Pode ler depois. Então o Espírito Santo se manifestou. De que forma? Num relacionamento pessoal, ou seja, na vertical, né? E num relacionamento de congregar, de comunhão. A ideia de se buscar a Deus, conforme eu fui advertido, está tão na nossa cultura, e isso começou a acontecer depois do ano 300 depois de Cristo, na época de Constantino. Ele se simpatizou com o Evangelho e tornou a igreja cristã como igreja oficial. Resumindo bem resumido. E tornou a igreja oficial em Roma. Então parou a perseguição um pouco e foi tomando esse formato que nós entendemos hoje. E passou por várias etapas. Então ficou meio que enraizado no entendimento das pessoas de que se elas não frequentarem uma igreja, não congregarem uma igreja, longe de Deus elas estão. Mas pode acontecer que a pessoa esteja aqui congregando, frequentando, e ainda assim esteja longe de Deus. Por quê? Ela não entendeu o que está em Isaías 6 e 7. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o homem o seu caminho mau e se converta a Deus. Se converta ao Senhor. Por que estou chegando nesse ponto? Por um simples motivo. Então o Glauber e os pastores aqui comentam às vezes, é o que eu acredito. Pode ser que você acredite diferente. Aí é você e Deus, mas eu acredito assim. Que antes do arrebatamento, vai ter uma peneira muito grande no meio do povo de Deus. Ou seja, vai ter um período de perseguição, onde muitos vão se escandalizar. E possivelmente, irmãos, aquelas igrejas, aqueles ajuntamentos que não se renderam ao sistema religioso que está se formando, essas igrejas vão ser fechadas e não vai se congregar mais assim. Vai ser difícil, porque eu vou dar um exemplo bem claro. Vai chegar um momento que um pastor cristão, um líder religioso cristão, vai ser intimado a casar um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Você que lê a Bíblia, você acha que isso condiz? É meio difícil. Não condiz com a obra de Deus no que está relacionado à família. Mas é lei, vai ser, futuramente em muitos estados já é. Então se você se negar, você está indo contra a lei. E se você é contra a lei, o que acontece com você? Você é preso. Então vai chegar um momento que aqueles que realmente se renderem ao Evangelho não vão mais congregar nesse padrão que nós congregamos hoje de igreja. Vai ter que voltar ao que era na época de Abraão e que foi na época dos apóstolos. É a sua relação com Deus, é a sua perseverança em Deus, a sua individualidade com Deus e é o congregar com o seu irmão, independente do local, independente da estrutura física.
É você, na sua individualidade, fortalecer a fé do Senhor. Falar: irmão, não se renda. Dá a mão para mim, vamos junto. Eu vou tropeçar, você... Vem cá, vou te ajudar a levantar. E vai ser assim, um ajudando o outro, um ajudando o outro, um ajudando o outro, para que nesse período, nessa fase que possivelmente vai ter, onde antes do arrebatamento virá uma perseguição, para se manifestar aqueles que verdadeiramente buscam a Deus e aqueles que não buscam ao Senhor, vai ser dessa forma. Então, é importante você entender que não é o simples fato de estar aqui que você vai ser salvo. Não é o simples fato de você frequentar a igreja e você ter a carteirinha do membro que você vai ser salvo. Porque aqui é só um complemento do que nós vivemos lá fora. Porque o congregar é a relação através da fé comum com o seu irmão. Porque o dia que deixar de existir esse padrão, eu vou lá para a casa do Arley. Vou lá para a casa do Rogério. Vou lá para a casa do Jonatas. Vou lá para a casa do Balmir. Assim, e cada semana vai ser numa casa. E se bater lá para proibir a gente, cada um se esconde embaixo da cama, em cima do telhado, e vai que vai. Mas o congregar, irmãos, que seja o fato de você estar aqui, não seja para você buscar, seja apenas uma prova de que você já buscou, que você já tem o Evangelho, de que o Evangelho está dentro de você, e você está aqui para isso, para orar e buscar a Deus junto com o seu irmão. Então o som que se ecoa no mundo espiritual é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, que se compadecerá da pessoa, que se compadecerá de nós. Torne para o nosso Deus. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus.